Continuidade à nossa matéria de história de Israel, tá certo? A história de Deus, falando acerca dos reis de Israel, o rei das tribos ao norte, que constituíram um reino separado do reino que estava ao sul, denominado Reino de Judá. Já avançamos aí desde a ascensão de Jeroboão I, na situação em que Roboão não cedeu aos pedidos dos anciãos que representavam as tribos ao norte, que estavam insatisfeitas com a cobrança exacerbada de impostos, por parte da administração de Salomão, que estava implementando grandes reformas, grandes transformações, melhorias, avançando em obras dentro do território de Israel, melhorando muitas cidades, melhorando o exército, construindo palácios. Então, a obra do templo, Então você tem uma carga muito pesada da corvéia que ficou sobre as tribos, principalmente as tribos do norte, porque a tribo de Judá ficou isenta por ser a tribo de onde veio o monarca. Então ele isentou a tribo de Judá, subdividiu os territórios ao norte e cada um desses territórios arcava com essa despesa durante certo período. E Jeroboão era funcionário de Salomão à época, foi colocado para gerenciar então a cobrança desses serviços e desses valores que eram destinados à monarquia, destinados à casa real, à administração central. Então a gente viu já na continuidade disso que com a morte de Salomão, Deus já havia levantado um profeta, tá certo, para deixar muito claro que haveriam grandes transformações, grandes mudanças, e muitas em detrimento dessa gestão de Salomão, não tanto a questão administrativa, mas sim a questão da sua perda de comunhão com Deus, a sua infidelidade a Deus, o que veio a trazer juízo sobre a continuidade da sua administração. Então ele perderia, haveria essa divisão em Israel, ele não veria essa divisão por amor a Davi, mas Deus permitiria ainda que uma tribo ficasse sob a administração da dinastia davídica, devido à aliança que Deus fez com Davi, mas na época já de seu filho, na época de Roboão, ele então participaria dessa situação histórica na qual houve a divisão. Então a gente observou já isso, tá certo? Quando analisamos esse período, essa negociação que não deu certo, a ascensão de Jeroboão I, a sua gestão, a sua forma de política, as transformações péssimas, terríveis que ele fez no culto, mesmo tendo recebido palavras da parte de Deus, que foi enviado, se não me engano, o profeta Aías, que foi enviado até ele, Deus lhe dando então aval para exercer uma boa administração, mas ele preocupado em perpetuar, tá certo, a sua presença, estabelecer a sua dinastia, dar continuidade por meio de seus descendentes da administração em Israel, e perpetuar, tá certo, a sua presença, estabelecer a sua dinastia, dar continuidade por meio de seus descendentes da administração em Israel, ele então planejou muitas mudanças e mudanças que vieram em detrimento ao culto ao único Deus. Ele estabeleceu então os bezerros de ouro em Betel, ao sul, na divisa com Judá, e ao norte em Dan, estabelecendo uma nova forma de culto para Israel e alterando inclusive todo o calendário. E infelizmente essa péssima política perpetuada pelos demais monarcas que vieram nas tribos do norte. Mesmo essas dinásticas importantes, tendo reformas importantes, mas nenhuma delas teve a coragem de alterar esse grave pecado que foi os bezerros de ouro instaurados por Jeroboão. E você vê na continuidade das narrativas bíblicas
eles descreverem acerca da vida, né, da administração desses monarcas, e ao final sempre a sentença é reiterada. E andou conforme os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Então você tem essa situação que se perpetuou ao longo da história de Israel, das tribos ao norte, né, do reino que estava ao norte do território chamado Israel. Então esse pecado, infelizmente, foi perpetuado ao longo da sua história e veio a ser gravemente punido por Deus mais à frente, pela época de 722, quando eles são invadidos pela Assíria e são deportados. Então a gente já começou a ver as primeiras dinastias. Eu gostaria de observar melhor esse mapa que está em tela, porque ele é bem ilustrativo com relação a essas transições. Enquanto que para Judá, que está ao sul, você tem uma mesma linha dinástica de continuidade até o final, com a deportação para a Babilônia, correndo um grave risco na época em que um rei judeu se aproximou muito de uma parente, tá certo, da monarquia da Casa Real do Sul, perdão, da Casa Real do Norte de Israel, através do casamento de Jeorão ou Jorão com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Então, nessa aproximação entre essas duas casas reais, tá certo, com Atalia agora sendo a rainha em Judá, tendo ligações importantes com Acabe e Jezabel, sendo seus pais, ela foi finalmente alterando a forma de culto, tá certo? Desprivilegiando ao Senhor e começando a promover a entrada do baalismo em Judá. E você vê a tentativa que ela perpetuou de Estado quando da morte de Jeorão, tá certo? Seu filho Acasias, que é dado esse nome em homenagem a seu irmão Acasias. Então você terá um Jeorão em Judá, um Jeorão em Israel. Você terá um Acasias em Judá, um Acasias em Israel. Esse Acasias de Judá é filho de Atalia e Jeorão, tá certo? Em homenagem a seu irmão Acasias, que havia morrido de uma enfermidade. E quando esse Acasias morre, Atalia, semelhantemente a sua mãe Jezabel ao norte, que dominava toda a política, ela também perpetua esta forma de governo totalitário, eliminando toda a casa real, eliminando toda a casa dinástica de Davi. Na verdade, pensando que havia eliminado, uma vez que um fica guardado, um filho pequeno é guardado pelo sacerdote, pela sua esposa, ele é criado secretamente. Quando ele alcança uma idade suficiente para administrar com um regente, então ele será o regente, tá certo, desse monarca. O monarca estará no trono figurativamente ainda, mas ele posteriormente é preparado então para assumir de fato a coroa e ser o rei conforme a linhagem davídica. Estou falando de Joás, tá? Joás então é um grande milagre para a continuidade da linha dinástica davídica no reino de Judá, no reino do sul de Israel. Tá, ok? Então temos aí essas linhas, e a forma como ele coloca no quadro foi muito inteligente, porque exemplifica essas mudanças dinásticas. Você tem Jeroboão I, conforme você pode enxergar, esses que estão aí em marrom, e os que estão em verde referente a Judá. Então os que estão de Judá, que estão em verde na tela, começando de Roboão, o rei que observou a divisão, tá certo? Na época que houve essa importante divisão. Roboão, Abias, Asa, Jeosafá, Jeorão. Jeorão casa-se com Atalia, parente, né, de filha de Jezabel e Acabe. Acasias como filho deles, nome dado em homenagem a irmão de Atalia, Acasias de Israel. Então, a situação dos dois Acasias e dos dois Jeorão. Morte de Acasias, Atalia tenta limpar toda a descendência da linha dinástica de Davi e se estabelecer no poder e alterar essa linha dinástica. Jeoás é escondido, depois o sacerdote junto com outros
representantes militares vão derrubar a Thalia do poder e instaurar